O espírito Amélia Rodrigues, ele narra que naquela tarde, quando Jesus se encontrava perto do mar de Cafarnaum, ele repousava debaixo de uma árvore frondosa. E à medida em que as pessoas chegavam, ele acolhia a todos com grande amor, carinho e atenção. E entre estes que ele atendia, aproximou-se dele um estranho, um homem leal, um homem que buscava as compreensões da vida. E ele pediu Jesus uma entrevista. Acolhedor, como sempre, Jesus aqueceu ao seu pedido e o atendeu com muita ternura e atenção. Após as saudações costumeiras, aquele homem se apresentou para Jesus, dizendo: meu nome é Bartolomeu Bar Eleazar. A palavra Bar significa filho de. Então Bartolomeu, filho de Eleazar. E ele disse para Jesus que morava numa cidade pequena, às margens daquele mesmo mar de Cafarnaum, em Dalmanuta. E que ele, após ouvir Jesus, a sua alma foi tocada de profunda inspiração. Que ele nunca havia escutado alguém dizer as coisas que Jesus havia dito, e tampouco falar daquela forma como Jesus falou, que as palavras eram como musicalidade, ainda a soar, a cantar, na intimidade de toda a tua alma, impulsionando-o para as mudanças necessárias e as buscas da espiritualidade superior. E ele disse para Jesus: mestre, eu sou o cultor das belas letras, as clássicas e das tradições de Israel, mas eu venho buscando qual o significado da existência aqui na Terra, ou da vida existencial. Eu gostaria, Senhor, nas minhas pesquisas, entender e descobrir quais são os piores adversários do homem, onde eles se encontram, e onde travaremos uma batalha para vencê-los, e quais armas deveremos utilizar. Após aquele homem falar com dignidade e emoção, Jesus lhe disse: Bartolomeu, que Deus lhe abençoe nesta busca incessante em que trava para encontrar as respostas necessárias. Tu me perguntastes quais são os piores adversários do homem, onde eles se encontram, onde deveremos lutar e quais as armas deveremos utilizar. Eu lhe digo que todos os adversários do homem se encontram dentro dele mesmo. Eles se encontram ali para lhe roubar a paz. Eles não têm formas exteriores,
E a maioria das criaturas acredita que eles estão do lado de fora delas mesmas. E quando sofrem os males que eles provocam, eles acham que vem do externo, vem das pessoas. Por isso que eles se tornam inamistosos, rebeldes e vingativos. Os adversários, eles utilizam máscaras e mudam a forma, a metodologia para perturbar a criatura humana. E eles são quase inatingíveis. Eles se escondem no seu palácio ou no seu campo de proteção, que é o coração. Mas o pior adversário, o mais cruel, é o egoísmo. É um monstro que rouba a felicidade e a alegria da criatura humana. É ele responsável pelos outros que lhe cortejam. A violência, a vingança, os ciúmes, a maledicência, as ambições desvairadas e o ressentimento são algozes que buscam perturbar a paz da criatura humana, travando-lhe a marcha na estrada da busca da evolução, provocando-lhe sofrimentos e perturbações inumeráveis. E onde lutar contra eles? Sendo eles de origem interna, o campo de batalha deve ser na consciência. E deveremos utilizar para vencê-los a mudança de hábitos, de tendências, trocando as tendências inferiores, os hábitos inferiores e os sentimentos inferiores pela ação gratificante da afabilidade, da doçura, da benevolência, da compreensão fraterna e da caridade. Bartolomeu, disse-lhe Jesus, o homem e a mulher que queiram ser felizes e continuar aqui na terra, deverão vencer esses cruéis adversários. Jesus silenciou, saiu para atender a outros pedidos e Bartolomeu compreendeu quais são os piores adversários do homem, onde eles se encontram e quais as armas deveremos utilizá-lo para vencê-los. E diante dessa proposta de Jesus Cristo, Allan Kardec, na questão de número 919, ele questiona Santo Agostinho. Qual o meio prático e eficaz que tem o homem de ser feliz nessa vida e vencer o assédio do mal? Santo Agostinho lhe responde, um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. E Allan Kardec, continuando a questionar o espírito amigo e venerando, lhe disse, mas parece que é muito difícil essa prática. E como o Senhor fizera este autoconhecimento? Santo Agostinho narra que todas as noites,
antes de adormecer, ele utilizava a mesma técnica dos comerciantes, fazendo o balancete. Ele questionava para si mesmo: o que eu deixei de fazer? E no dia seguinte ia realizar. Se eu ofendi alguém, no dia seguinte eu ia reparar. Tudo aquilo que ele não fez de bem, ele fazia no dia seguinte. E todo o mal que ele praticava, ele ia corrigir. E disse para Allan Kardec: nós deveremos escutar até mesmo os nossos inimigos, porque eles vão nos falar a verdade. Eles vão nos mostrar as nossas deficiências. E então, meus queridos amigos, o autoconhecimento. Como imprescindível isso na vida do ser humano, e principalmente daqueles que querem lograr a paz. Porque nós conhecemos bem todas as pessoas, mas temos dificuldade de conhecer-nos. Acreditamos que os nossos adversários são aqueles que não nos compreendem, aqueles que nos fazem mal. Mas nós esquecemos que eles, os adversários verdadeiros, que são as nossas más tendências, os nossos pensamentos e sentimentos inferiores, que geram animosidade nas relações. Sejam elas afetivas, sejam elas religiosas, profissionais ou sociais. É a nossa forma de agir que leva uma reação naqueles que convivem conosco, e nós acreditamos que são eles os responsáveis pela nossa infelicidade. Porque todos nós buscamos a felicidade, mas a maioria de nós crê que a felicidade está nas coisas, estão nos lugares, estão nas pessoas. E quando logramos visitar esse local, ou estar com aquela pessoa, ou adquirir aquele bem, nós vamos ver que não somos felizes, que nós sentimos uma felicidade parcial, mais confundida com o prazer, mas logo ela vai passando. Então, Santo Agostinho busca o ensinamento socrático. Quando Sócrates esteve no templo de Delfos, onde manifestava o deus Apolo, e ele viu no pórtico daquele templo essa frase: conheça-te a ti mesmo, que foi escrita por 7 sábios, para que lograsse essa felicidade, esse autoconhecimento. Então nós temos que cada dia, para atingirmos esse autoconhecimento, vencer, como disse Jesus, as nossas tendências inferiores e os nossos sentimentos inferiores. Ter a coragem de olhar para cada conquista, mas também para cada derrota, para cada imperfeição, e trabalhar cada dia mais para que possamos melhorar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado A Lei do Amor, no capítulo 11, o Espírito Lázaro escreve uma belíssima mensagem dizendo para nós que, no princípio, o homem só tinha instinto, na sua origem, só tinha instinto. Depurado e corrompido, ele passou a ter sensações. Esclarecido e purificado, ele passou a ter sentimentos. E o ápice desse sentimento é o amor. Então, no princípio, na nossa origem, nós temos sentimentos. E Lázaro fala para nós
que nós temos que cuidar do espírito como nós cuidamos de um campo. Nós temos que arar, adubar e semear. E aqueles que ainda vivem no instinto, está na sua origem, está no seu princípio. Porque os sentimentos elevados são os instintos depurados, modificados, melhorados, feito na base da evolução do ser espiritual. Então, à medida em que nós vamos purificando esses instintos, nós começamos a lograr um bem-estar. Porque ainda vivemos na sensação, ainda temos sensações de felicidade, ainda temos sensações de alegria, que é tão passageiro, que logo vem a tristeza, que logo vem a depressão, que logo vem a ansiedade, que vem o medo, são os instintos. Porque nós vivemos naquele primeiro estágio, mais evoluído, mais corrompido. E eu fui no dicionário para ver o significado da palavra corrompido. Lá coloca modificado, vicioso, adulterado. Então, corrompeu. Então, ele está corrompido. Por isso que ele tem sensações. Mas à medida em que ele é esclarecido e purificado, ele vai adquirindo os sentimentos. Por isso que a importância dos estudos espiritistas, que à medida em que nós vamos adentrando no estudo espírita, nós começamos a ser esclarecidos. Por isso que Jesus disse para nós: conhecereis a verdade vos libertará. E Allan Kardec, na questão do número 115, ele pergunta aos venerandos espíritos: dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? O venerando espírito lhe responde: não, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, como disse Lázaro. Na sua origem só tinha instinto. Mas Deus deu a cada um uma missão, para que pudesse conhecer a verdade e aproximar de Deus. Alguns seguiram mais rápido esse caminho, outros desviaram e vão chegar à perfeição, mas reclamando. Nós estamos chegando reclamando. A maioria de nós reclama do calor, reclamamos do frio, reclamamos da fome, reclamamos do estômago cheio, reclamamos do sono, reclamamos da insônia, reclamamos de tudo. E disse o Espírito para Allan Kardec: um grande número está chegando, e vai chegar, porque desviaram do caminho que leva a Deus. E esse caminho que nos levou a desviar, o que nos levou a desviar desse caminho foi o egoísmo. Porque o egoísta, ele acha que ele merece tudo, e até aquilo que ele não merece. Ele quer comandar tudo, ele quer administrar tudo, ele se sente superior a tudo e a todos. Ele não sabe ser contrariado, não pode lhe dizer um não, que logo ele se arma pela violência, pela vingança, pelos ciúmes, pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento, como disse Jesus, para atacar, porque o instinto é de defesa. O próprio egoísmo é um instinto de defesa, mas quando ele chega a um campo exacerbado, ele se torna um algoz,
da nossa alma, porque nós passamos a não aceitar. Por isso que muitos rebelam, como disse Jesus, contra os sofrimentos, porque eles acreditam que tem uma causa externa que o provocou, mas não uma causa interna. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Causas das Aflições, e lá os Espíritos apresentam duas causas. Uma causa na vida atual, e eles colocam de uma forma belíssima, assim: quantos pais hoje sofrem a indiferença dos filhos por, desde cedo, perceber as imperfeições neles e não combateram por fraqueza ou por indiferença, e hoje sofrem essa indignação, essa indiferença. Quantos casamentos foram realizados pelos interesses? Interesses socioeconômicos, interesse pela fama, interesses pela beleza. E quando chega um tempo, eles desfazem. Quantos empresários, dizem os bons espíritos, falem, entra numa falência por não cuidar, não administrar bem os seus bens, e depois põe a culpa nas coisas externas, põe a culpa nas pessoas, põe a culpa no governo, põe a culpa em Deus, e põe a culpa na vida. Essas são as causas atuais, inúmeras as outras. É aquilo que nós não usamos a razão e a prudência, e continuamos cometendo, acreditando que a nossa visão acanhada é a verdade absoluta. E é aquelas causas que independem de nós nessa vida. São aquelas causas onde as coisas acontecem com a naturalidade, mas mesmo assim a responsabilidade é nossa, porque na vida passada nós equivocamos, nós erramos por causa desses adversários íntimos. E hoje nós voltamos para reparar os erros de antanho. Hoje nós viemos reparar os equívocos, porque, como disse Jesus, por esses adversários ser de origem interna, nós deveremos combater no campo da consciência. E se nós buscarmos a questão de número 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao nobre espírito: onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Porque quando a consciência começa a perturbar-se, gerar remorso, a consciência de culpa é sinal que a nossa ação não está condizente com as leis de Deus. Aí começa o conflito. Joana de Ângeles, espírito, ela fala para nós, através da mediunidade missionária do Divaldo Pereira Franco, que a maioria dos depressivos, a causa causal da depressão quase sempre é a rebeldia. É a rebeldia com a vida, com as pessoas. É a rebeldia por não ter conseguido aquilo que ele gostaria. É quase uma decepção consigo mesmo por não ter logrado o resultado ou os resultados que ele gostaria de alcançar. Então ele revolta contra Deus. Ele faz uma introspecção e a depressão começa a puxá-lo para baixo, começa a levá-lo para um lado escuro do seu instinto. É o que André Luiz coloca para nós no livro No Mundo Maior, que nós temos o subconsciente, que é o porão da consciência. E Carl Gustav Jung, ou Jung, fala do inconsciente profundo, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo.
onde estão armazenadas ou está armazenado todas as nossas vivências, todos os nossos pensamentos. Porque tudo que nós vimos, até o que não percebemos, foi gravado no campo espiritual, no nosso perispírito. Então, tudo está ali gravado. E quando surge uma ocorrência, aquele complexo afetivo, como dizia Dr. Jorge Andréa, aquela tendência inferior, ela surge e começa a manifestar. É como se fizesse uma regressão de memória na busca daquele conhecimento, daquela técnica que nós temos. Se nós observarmos suicidas, todo aquele que suicidou, na mesma idade que ele cometeu o suicídio, ele tem vontade de suicidar. Porque ficou gravado no seu perispírito, nesse inconsciente profundo, que naquela época, quando ele passou aquelas dificuldades, ele cometeu o suicídio. E vai aumentar o desejo do suicídio naqueles mesmos momentos. É o que nos disse Dona Ivone do Amaral Pereira, que é uma marca indelével no nosso campo espiritual. E ali buscamos, na hora das dificuldades. Me permite uma experiência. Eu estava atendendo num atendimento fraterno e chegou uma jovem e me disse assim: eu não quero mais viver. Eu não dou conta de viver. Eu não aceito a minha situação. Eu não quero mais viver. E chegou um amigo espiritual e me disse, fala com ela, pergunte a ela se ela é dona da vida. Eu falei, descortês. Ele falou, pergunta. Eu, com muito carinho, falei, a senhora é dona da sua vida? Ela disse, não. Então a senhora não tem direito de tirá-la. Ah, mas eu não aguento mais esse sofrimento. E ele disse, quem foi o causador desse sofrimento? Uma desilusão amorosa? Ele disse, não. Foi uma autodesilusão. Você não aceitou o término de um relacionamento porque você queria manipular o relacionamento. Você queria comandar. Você exigia demais. E por isso, ele não deu conta e findou um relacionamento. Porque geralmente nos divórcios, geralmente alguém coloca como vítima, e não tem vítima no divórcio. Os dois são culpados. Porque o sentimento, a relação, ela é de todo dia. E nós, às vezes, queremos um milagre da vida. Queremos uma mudança imediata das pessoas, principalmente. Que o marido seja um santo, que a esposa seja uma Madre Teresa de Calcutá. E não é assim. É todo um trabalho do dia a dia. É como disse Lázaro, é como cuidar do campo. É como todo dia chegar, falar palavras carregadas de sentimentos nobres, atender-lhe às necessidades, ouvir-lhe as dificuldades, os medos, as fragilidades, as decepções, saber como foi aquele dia, como ele passou aquele dia. E nós, às vezes, esquecemos, não temos tempo de ouvir os filhos, o cônjuge, os amigos. Então, nós começamos a afastar dessa realidade que é a fraternidade, como disse Jesus. Para vencê-los, temos que modificar as tendências inferiores e os sentimentos superiores para uma compreensão fraternal.
E como está faltando hoje essa compreensão fraternal nas nossas vivências, nas nossas relações. Porque nós estamos estressados. Eu hoje ouço as crianças dizer, estou estressada. Minha mãe está estressada. Meu pai está estressado. E às vezes ela fica triste, elas ficam tristes, e elas dizem, eu estou depressiva. Porque elas estão ouvindo isso o tempo todo. Elas estão ouvindo a cada momento. Fala em depressão e ansiedade. E a maioria está nascendo imperativa, com déficit de atenção. Muitos estão fazendo uma autofuga para não conviver naquele ambiente difícil. Porque às vezes a mãe na gravidez jogou uma carga emocional tamanha naquele espírito que ele absorveu e no seu campo espiritual, no seu perispírito, estavam registrados aquelas dificuldades. E trouxe a insegurança. Trouxe o medo. Trouxe o desespero. Porque no livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz mostra essa realidade. Quando aquela mãe estava grávida, ela sentiu uma infecção profunda na garganta e quase ela desencarnou. E o médico cuidando, e ela estava grávida. E de repente, o irmão espiritual fala com André Luiz, ela está absorvendo as vibrações do espírito reencarnante que foi suicida, ele afogou. E antigamente, quando a mulher sentia enjoo, falava que era o cabelo da criança que estava crescendo. E eu ouvi as mulheres falar, esse menino deve ser cabeludo, ele deve usar uma peruca, tanto enjoo. E André Luiz veio mostrar para nós, são as vibrações dele que influencia a mãe e as vibrações da mãe que influencia ele nesse conúbio, nessa autoconjugação, nesse transporte de emoções, porque são almas vinculadas umas às outras. Então, por isso que os antigos diziam com muita sabedoria que a mulher grávida não poderia ser contrariada, porque influenciaria no feto, porque influenciaria naquela criança. E eu vi uma cena muito interessante. Um amigo meu, ele disse, José, a minha esposa está grávida, eu não posso nem chegar perto dela, que ela tem ódio de mim. Eu estou pensando até pedir o divórcio. Eu falei, não é ela não, é reencarnante. Ela sempre te tratou com zelo, com carinho. E à medida que a gravidez começa, ela começa a perceber as sintonias. Ele fala que quando ele vai colocar a mão na barriga dela, que ela estremece de raiva. E ela começou a ficar preocupada, ela não entendia. É o espírito, como disse Kardec, que nasce nos lares. Geralmente, a família é composta dos afetos, mas também nascem os desafetos. E quando nós observarmos um filho difícil, uma esposa difícil, um marido difícil, é neles que temos que investir. Mas como é comum em nós ser atraído por aqueles anjinhos, aqueles que comportam melhor, eles já conquistaram esse potencial psicoemocional, mas é aquele difícil, é aquele inseguro, que nós precisamos envolvê-lo mais e trazer aquele outro que conseguiu para participar desse conúbio, desse trabalho, para ajudar o irmãozinho quando tem mais de um. Isso é autoconhecimento. É quando nós começamos a despertar e aceitar que somos espíritos falíveis. Espírito nas primeiras
romagens evolutivas. Quando no livro dos Espíritos, Kardec fala da classe dos Espíritos, ele coloca uma classe neutra, que eu creio que a maioria da humanidade está nessa classe neutra, que ela não é boa e nem ruim. Mas se lhe faz o mal, ela revida. Se lhe faz o bem, ela corresponde. É uma classe neutra. E à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos caminhando a passos largos. Nós vamos atingindo essa plenitude, porque nós estamos aqui na Terra para sermos felizes. Nós estamos aqui na Terra para evoluirmos, para sermos Messias. Que Kardec pergunta aos Espíritos, qual será a última encarnação do Espírito? Ele disse para Kardec, espíritos bem-aventurados, espíritos puros, não perfeito, que perfeito é só Deus, mas uma perfeição relativa. Então essa é a nossa marcha. Porque nós somos criados simples, ignorantes. E nós hoje estamos aqui sendo colocados no Brasil. Qual a lição que o Brasil tem trazido para nós? Qual a lição que a nossa cidade tem trazido para nós? Que a nossa família tem trazido para nós? Que onde convivemos, o emprego, que mensagem ele tem trazido para nós? É justamente a mensagem que nós precisamos. É a mensagem boa. Eu estava proferindo uma palestra falando do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E tinha um senhor sentado na primeira fila, quando eu falei que a missão do Brasil é a pátria do Evangelho. Ele falou, que Evangelho é esse? Só se for das trevas. Eu falei, não, o Evangelho de Jesus. Ele falou, como? Com tamanha corrupção. Eu falei, problema dos corruptores. Problema é deles. Porque um dia eles terão que expiar. Porque na questão de número 167, Allan Kardec pergunta para o nobre espírito, qual a finalidade objetivada com a reencarnação? E eles responderam para Kardec, expiação. Progresso constante. Sem isso, não há justiça. E quando nós viemos reencarnar, quando nós estávamos no mundo espiritual, e aquela parábola de Jesus é muito rica, dos trabalhadores da última hora, que nós estávamos na praça, como ele disse, logo após a 13ª hora do dia, ou a 12ª, e nós estávamos sem saber o que fazer. E o Senhor da vinha, que é Deus, compadecido de nós, nos convidou para reencarnar aqui na Terra. E nos deu uma missão. Mas nós, na nossa fragilidade espiritual, nós pedimos a Deus a nossa herança, a parte que nos cabia. E pedimos a Deus que vendesse a fazenda. Agimos como filho pródigo e saímos a lapidar os bens terrenos, a lapidar as nossas faculdades. Nós caímos, como disse naquela parábola do filho pródigo, que ele gastou nas farras, com as mulheres equivocadas, na bebida. Ele gastou toda a sua fortuna.
E quando ele estava passando fome, ele buscou um emprego para cuidar dos porcos. O judeu não come a carne de porco. O porco é um animal impuro. E ele foi cuidar dos porcos. Ele comia bolota, o alimento que davam aos porcos, porque ele tinha fome. E um dia ele, cansado, ele relembrou da casa do pai, que até mesmo os serviçais eram tratados com respeito, tinha o pão. E então ele caiu em si, o autoconhecimento. Ele caiu em si, levantou-se e disse para si mesmo, como disse a parábola, que é a parábola do filho pródigo ou a parábola dos 2 filhos. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não vou pedi-lo que me aceite como filho, mas que me aceite como um servo, um trabalhador, como um escravo, porque eu lá terei pão. E saiu pensando e voltou para a casa do pai. Disse-nos Jesus que o reino dos céus está dentro de nós. Ele não tem formas exteriores. Ele fez a autoviagem e descobriu que tudo que ele passava foi culpa dele. Ele não usou as faculdades que Deus o deu. Ele não utilizou bem os bens que Deus o confiou nas suas mãos. E ele volta. E à medida que ele voltava, o pai o aguardava. E o pai o recebe com um abraço profundo. E ele disse: meu pai, não precisa de me chamar como filho. E o pai abraçou, colocou o anel no seu dedo, calçou-lhe a sandália, porque os escravos andavam descalços, e deu a melhor túnica. Aquela túnica nupcial representava alguém da família, alguém que era convidado. E deu-lhe a túnica. E mandou matar o novilho cevado. Aquele bezerro, vamos dizer, gordo, que tinha um valor imensurável. E convidou todos para a festa. E quando a festa estava animada, o filho outro que ficou na casa do pai, ele volta do campo e não entra na casa, porque o egoísmo manifestando. Ele não adentra e pergunta a outro trabalhador da casa: o que está acontecendo? Seu pai deu uma festa para o seu irmão que voltou. E ele sentiu inveja. E pediu que chamasse o seu pai. E quando o pai chegou, ele disse: pai, eu que sempre estive com o senhor nunca matou nem um cabrito para mim festejar com meus amigos. E o pai lhe disse: meu filho, eu dei-lhe tudo. Mas esse irmão ingrato, que abandonou o Senhor, largou tudo, vendeu tudo, o Senhor faz uma festa. Mas o teu irmão estava perdido e se achou. Ele estava morto e reviveu. Alegrai comigo, meu filho, porque tudo que é meu é seu.
é o egoísmo, é o ego, por não aceitar, por não ser contrariado, por querer tudo. E aquele filho volta para o autoconhecimento. Ele conheceu o equívoco que tinha acontecido, cometido naquela reencarnação. E quando ele volta para a casa do Pai, ele é recebido com festa. Porque no livro Céu e Inferno, no capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura, tem 3 artigos principais, que são inúmeros. Um deles é o arrependimento. Ele arrependeu dos seus erros com sinceridade. É tanto que ele disse: eu não pedirei que ele me aceite como filho, porque eu não mereço. Mas Deus, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos abusos, apesar da nossa inferioridade, Ele é Pai de amor e bondade. E em seguida, após arrepender, porque o arrependimento não é o remorso. O remorso é uma consciência de culpa egóica, porque não assume os erros e fazem fugas espetaculares na depressão, na síndrome de pânico, na ansiedade, no transtorno obsessivo compulsivo. Mas ele arrependeu-se e pediu ao Pai: Pai, não precisa de me aceitar como filho. Ele pediu a expiação, que é o segundo código. Expiar. Expiar é assumir um compromisso para me realizar. É a missão da questão de número 115. Deus deu a cada um uma determinada missão para conhecer a verdade e aproximar-se de si pelo esse conhecimento. A expiação. Expiação não é pagamento, é revisão. É aquele aluno que foi reprovado. Ele já teve as oportunidades. Ele ficou devendo matéria. Ele fez dependência e não passou. Aí ele foi reprovado, ele vai voltar a repetir o curso. E nós estamos aqui no Brasil, matriculado na escola chamada Brasil. Porque a maioria de nós, com exceção dos civícolas ou dos índios, os silvícolas, nós somos espíritos exilados da Europa e de outros países. Porque o Brasil é o coração do mundo e os Estados Unidos é o cérebro. O cérebro pensa e o coração sente. E nós estamos matriculados nessa escola, na expiação. E o terceiro código, ou artigo, é a reparação. Aceitei aquilo que eu não cumpri na vida passada, agora eu aceitei e agora eu vou reparar os erros que eu cometi. Olha, quando nós vamos estudar o Evangelho, tem uma personagem chamada Zaqueu. Quando Jesus foi jantar na sua casa, ele disse: Senhor, eu quero reparar tudo. Eu quero devolver até a quarta parte daquilo que não é meu. Eu quero devolver. E hoje, diz os Espíritos Nobres, que ele é a reencarnação de Dr. Bezerra de Menezes.
e espiou numa pobreza plena aqui no Brasil. Ele viveu ensinando para nós, não que ele vinha como expiação, mas como missão. De um médico bem-sucedido, que recebia tudo, mas entregava aos miseráveis, como Zaqueu fizera. É aquele ato de Zaqueu, não por expiação, mas por missão. Então nós estamos reparando ao lado daqueles com quem juntos equivocamos. Seja filhos, seja o companheiro da casa espírita, seja o vizinho, o companheiro de trabalho, ou na nossa família. Porque nós temos a família que precisamos. Talvez não a que merecemos. Talvez poderemos merecer uma melhor ou até uma pior. Mas é que precisamos para a reparação. Porque somos filhos pródigos, que lapidamos os bens divinos, porque nós trazemos em nós o DNA de Deus. Por isso que Jesus diz, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. A luz vai brilhar com o autoconhecimento, como disse Sócrates, como fizera Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho teve uma vida equivocada. Sua mãe o levava à igreja. E ele não gostava. Até que um dia ele viu um pregador, de nome Ambrósio, falar de Jesus como ninguém falou. E Santa Mônica, sua mãe, mostrava-lhe uma vida digna, mas era um jovem que vivia uma vida dissoluta e não gostava de Ambrósio. Até que ele ouviu Ambrósio pregar. E ele fez o autoconhecimento. Está no livro Confissões de Agostinho. Então nós voltamos para casa. E hoje essa casa chama Brasil. A cidade onde nós vivemos. A família com quem vivemos. Para aprender. Mas ainda somos aquele filho que ficou. Porque não teve coragem de agir. Porque tinha interesses de herdar o resto da herança divina. É o ego, é o pseudo-amor, que nós falamos, eu te amo, mas não me contraria. É o pseudo-amor. Então ele disse, pai, eu vivo com o Senhor, eu te amo. E o pai falou, mas como que você me ama, se você não ama o seu próximo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O amor a Deus que nós não conhecemos e o próximo que nós conhecemos só vai ocorrer se amarmos a nós mesmos. E para amarmos, amar-nos, temos que nos conhecer. Não é a identidade civil, não. Não é o tipo de sangue, não. Não é conhecer a família consanguínea, não. É conhecer que somos espíritos imortais. E trazemos esses adversários íntimos que nós achamos que eles estão fora de nós. Que gera sofrimento, que gera dor, perturbação. E nós achamos que vem do externo, que vem das pessoas, mas eles estão dentro de nós. E cujo império, onde é inatingível, é o nosso coração. Não o coração físico, é a sede dos sentimentos. São nos nossos sentimentos que estão os piores adversários. É o sentimento de inveja, de raiva,
de egoísmo, de orgulho, de ambição, de ciúmes, que perturba a nossa paz, que tolhe o nosso avanço na estrada da evolução. Mas nós acreditamos que são as pessoas. Mas um dia essas pessoas também têm que voltar para a casa paternal. Olha a grandeza do trabalho de Jesus Cristo. André Luiz narra para nós que quando ele encontrou a mãe dele no mundo espiritual, ele perguntou à mãe dele: onde está meu pai? O seu pai continua nas regiões abissais, junto às duas amantes desencarnados. E as minhas irmãs continuam também nas regiões abissais, porque equivocaram. E o terceiro, André Luiz, foi um suicida. Ficou por 8 anos nas regiões abissais umbralinas. E a mãe dele, essa veneranda entidade, que mora numa instância superior, que no livro Nosso Lar, André Luiz disse que para ele e até a ela, ele teve que ir em corpo mental, enquanto o perispírito dele adormecia. Está no livro Nosso Lar. Porque o corpo perispirítico é um corpo de matéria, quintessenciada, mas ainda é matéria. Ele disse que deixou o corpo e foi em espírito, em essência, para conversar com a mãe. E ela vai reencarnar como esposa daquele marido traidor, adúltero. E as duas filhas que equivocaram pelo caminho dos abusos que ele as conduziu, vão vir suas filhas. Que nobreza de mulher. Aí a gente fala: mas ela é boba, ela é tola. Mas os que amam não vê defeito, porque o amor cobre a multidão de nossos pecados. E ela vai vir. E aquelas duas irmãs vão brigar de ciúmes por causa do pai. E quando elas começarem a namorar, o pai não vai deixar. Vai ficar com ciúme delas. E se ele não tiver uma estrutura espiritual, moral, ele pode equivocar e abusar das filhas. Porque foi amante dele. Está registrado no seu campo mental. Ele vai ser preparado para esse mistério. E elas vão ser aquelas filhas garradas ao pai. E às vezes antipático uma da outra. E ele vai ter que saber amá-las com profundidade. E talvez elas podem equivocar-se, casando ou sendo amante de outro. Se elas não estiverem estruturadas nas suas tendências negativas. Se ela não libertar das tendências negativas dos sentimentos, pode aflorar nelas o anseio de sexo desregrado, sem comprometimento. Então, por isso que Jesus disse, naquela tarde, quando a mulher ia ser apedrejada: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então nós estamos no meio daqueles que vão nos ajudar o autoconhecimento. Façamos ainda, hoje, como disse Emmanuel, porque aquele que conheceu Jesus, ou conhece Jesus, e já tem contato com as primeiras lições, e querem segui-lo, começa agora, porque hoje já é tarde. Dizeres do Espírito Emmanuel. Então, meus queridos irmãos,
Não adianta usar as máscaras. A metodologia, como disse Jesus, esses adversários, eles se mascaram e mudam constantemente a forma de praticar a maldade. Então, por isso que nós temos que buscar a afabilidade, a doçura, a empatia, a benevolência e a caridade. Como vocês estão lendo na questão de número 886, que está aqui nesse cartaz. Olha o que é a caridade. É a benevolência para com os outros, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É a caridade, como disse Jesus. E temos que ser caridosos com aqueles que equivocam. Temos que ser caridosos com os assassinos, com os corruptos, com os traficantes. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo disse, se fosse um homem de bem não teria morrido. E lá no Evangelho fala do amor que nós deveríamos dedicar aos homicidas. Porque eles equivocaram. Será que em outra vida também não fizemos isso? Que a maioria das coisas que rejeitamos nos outros veemente é aquilo que não aceitamos em nós, que nos incomodam, mas não temos qualidade, que não temos a qualidade de usar recursos superiores ou a coragem de compreendê-los. Então, meus queridos irmãos, o autoconhecimento é a estrada da evolução que nos leva a Deus. Não que nós temos que aplaudir o crime, não é isso. Mas também não julgar pedras. Orar por eles. Porque quando chegar no mundo espiritual, quando os nobres espíritos convocá-los, porque são missões. Olha o que aconteceu com Tiradentes. Tiradentes veio por uma expiação. E acabou aquela expiação quando o seu espírito abandonava o corpo, Jesus o convidou para fazer parte da falange de Ismael aqui no Brasil. E ele resgatou, ele expiou, com dignidade, em prol de uma nação. E esses que corrompem em reencarnações futuras vão ser aqueles missionários que vão tentar, depois de sofrer muito, defender os proletários. Observamos Nelson Mandela. Nelson Mandela que criou o apartheid. Ele era um inglês branco e veio com a missão de acabar com o apartheid. Por isso que ele teve aquela fibra moral de ficar aproximadamente 27 anos recluso numa cadeia. E o dia que ele saiu, ele disse para o repórter, se eu não tivesse deixado a minha mágoa e meu ódio lá dentro, eu estaria preso até hoje. E que Deus nos abençoe. Muita paz para todos.